Fala nono, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, sossegado? Estamos começando mais uma aula de língua espanhola. Bora lá? O tema da nossa aula de hoje é enfermedades, ou seja, doenças. Credo, professor, nós vamos falar sobre isso na aula de hoje? Sim, iremos. Mas é para compreendermos contextos e situações em que as doenças ocorrem e o porquê ocorrem. Iremos analisar alguns textos, assim como ver vídeos relacionados a esses textos para contextualizar o nosso conteúdo. Se estamos falando de doenças, nós estamos falando também sobre o corpo humano. E claro, na aula de hoje nós iremos revisar vocabulário sobre o corpo humano, porque uma doença se manifesta no nosso corpo, certo? Beleza. Iremos fazer uma análise sobre um texto relacionado à desnutrição infantil e realizar comentários e vamos fazer uma reflexão coletiva. Beleza? Então bora lá. Olha só, quando nós falamos em doenças, em enfermidades, nós temos que ter em mente quais são os causadores dessas doenças. As doenças elas podem ocorrer através de infecções bacterianas, infecções virales, infecções parasitárias ou hasta mesmo podemos ficar doentes por causa da saúde mental, de questões psicológicas. Nós vamos entender cada um desses tópicos através de um vídeo que eu vou rodar aqui na tela e depois iremos comentar sobre eles, beleza? Bora lá! Enfermedades bacterianas. A bactéria é um ser unicelular e ela tem cílios, flagelos que a diferencia dos vírus. A bactéria transmite muitas doenças, porém, existem algumas bactérias que são benéficas ao nosso corpo, como, por exemplo, alguns tipos que encontramos em nosso intestino. Vamos ver algumas doenças causadas pelas bactérias? La fiebre reumática, la tifoidea, la tuberculosis, el cólera e el botulismo. Enfermedades virales. O vírus é um ser acelular, ou seja, não possui célula. Ele não se reproduz sozinho, então precisa infectar uma célula saudável para poder se reproduzir. E ele vai fazendo isso sucessivamente até adoecer todas as células do corpo. Vamos ver algumas doenças causadas pelos vírus? La polio, la rubéola, la gripe ou el resfriado. Enfermedades parasitárias. Os parasitas são seres intracelulares obrigatórios, ou seja, eles precisam estar dentro do nosso corpo, como por exemplo, as lombrigas, mas vamos ver outros exemplos, só que com vocabulário na língua espanhola. Las amebas, la lombriz intestinal. Enfermedades psicológicas. Alguns tipos de doenças estão relacionados à nossa saúde mental. Isso está relacionado a uma má alimentação, estresse laboral, ansiedade ou tensão, hasta mesmo o sedentarismo. Nós podemos ver através dos vídeos algumas causas de doenças. Elas vão desde a doenças virais, bacterianas, parasitárias, até mesmo doenças relacionadas, por exemplo, à má alimentação, ao estresse do trabalho, à ansiedade ou tensão e o sedentarismo. São doenças relacionadas à saúde mental, ao nosso psicológico. Eu vou colocar para rodar agora um vídeo sobre uma leitura relacionada à desnutrição infantil. Essa vai ser a segunda parte da nossa aula, beleza? Peguem o livro de vocês, acompanhem a leitura através do livro. Prestem atenção, bora lá!
hambre avanza y lleva desnutrición y enfermedades para niños en Somalia. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advirtió para el elevado número de niños que sufren de malnutrición aguda y cólera en Somalia. En 2016, varios centros de nutrición apoyados por la agencia trataron a más de 35.400 niños con desnutrición aguda grave. El número corresponde a un aumento de 58% con respecto al mismo periodo de 2015. Además, más de 18.400 casos de cólera y diarrea acuosa se registraron, superando los 15,6 mil que se reportaron en todo el año de 2016. La mayoría de los casos ocurre en niños pequeños. Los niños están muriendo de desnutrición, hambre, sed y enfermedades. Durante la epidemia de hambre, cerca de 130.000 niños murieron, siendo que aproximadamente la mitad de ellos fueron muertos antes de que se declara el hambre. Estamos trabajando con socios las 24 horas del día para evitar que esto suceda de nuevo, dijo la directora regional de UNICEF para África Oriental e Austral, Leila Pacala. Em relação ao texto sobre a desnutrição infantil na Somália, eu destaquei aqui no texto duas informações importantes para contextualizar com o conteúdo enfermedades. O texto ele cita que as crianças sofreram e morreram de cólera. Cólera é uma doença causada por bactérias. Essas bactérias elas são encontradas em águas contaminadas. Na Somália, as crianças estavam morrendo de hambre, sede e enfermedades. Ou seja, para que essas crianças adquirissem cólera, obviamente que elas teriam que beber água contaminada porque há uma escassez de água potável. E nós sabemos que para manter o nosso corpo saudável, precisamos nos hidratar e, claro, essa hidratação tem que ocorrer através de água potável. E se não há água potável, se há escassez de água, logo eles vão buscar água para beber, para saciar a sua sede, em fontes contaminadas. E é por isso que acabaram adquirindo cólera, que, como eu já falei, é uma doença causada por bactérias e causa uma diarreia aguda, uma diarreia muito grave, tá? A pessoa que adquire cólera, ela morre por desidratação. Olha só, a desnutrição, obviamente, ela está relacionada à escassez de alimentos. E essa escassez de alimentos, somado com a escassez de água potável, ela debilita o corpo, deixando o corpo vulnerável para que doenças tomem conta. Então é uma situação bem complicada, os quais estas crianças passaram e vêm passando ao redor do mundo. E nós sabemos que o nosso corpo, para se manter saudável, firme e forte, necessitamos de todos os nutrientes necessários encontrados nos alimentos e uma água potável. Eu vou colocar para rodar nesse momento 3 vídeos. 2 deles fazem referência à luta da UNICEF para combater a desnutrição infantil, não somente na Somália, mas ao redor do mundo. E o outro vídeo está relacionado às consequências da desnutrição infantil. Prestem bastante atenção. Bora lá? Uno de estos niños está jugando a hacer comida con la arena. El otro no está jugando. $17 millones de niños sufren desnutrición aguda grave provocada por la falta de alimentos. Tú puedes ayudarlos. Envía UNICEF al 38028. UNICEF, ahora no podemos parar.
Midam mari ujinere be temere joy. Kom dona anti makir. Isbana klawi mulmingi dutang. Kom dona anti angoltir. Inna ya durian bojeti. A causa de la desnutrición, en muchos lugares del mundo los niños no cumplen años, cumplen días, porque para ellos cada día puede ser el último. Je fais 1800. Isbana duda por hoy. Actúa. Envía a UNICEF al 28028. Cada SMS es el coste de un día de tratamiento contra la desnutrición, porque muchos días hacen una vida. La desnutrición no genera grandes titulares como los de la hambruna, pero no tener los nutrientes adecuados puede llevar a la muerte como el hambre. Verás, cuando un niño siente hambre, no es solo una sensación que afecta su estómago, sino que afecta cada parte de su cuerpo, y sus efectos pueden durar el resto de la vida. Por ejemplo, un cerebro saludable usa el 20% de la energía del cuerpo, que es producida por los alimentos. La falta de ellos o su consumo inadecuado hace que el desempeño de los niños en la escuela sea deficiente, porque no pueden concentrarse. Observemos, este es su corazón. Cuando está sano, irriga un suministro de sangre adecuado para todo el cuerpo. Sin embargo, el corazón de un niño desnutrido se reduce literalmente. Su corazón se esfuerza mucho más para irrigar la sangre a su cuerpo. Por otro lado, los órganos vitales como el hígado y los riñones se llenan de toxinas, mientras que el sistema inmunológico lucha contra una serie de enfermedades. Cuando un niño está desnutrido, toxinas peligrosas invaden su hígado, sus riñones empiezan a fallar y su sistema inmunológico ya debilitado colapsa con peligro de adquirir enfermedades mortales. Los huesos y la piel también son afectados por una mala nutrición. En cambio, una piel sana es como una armadura protegiendo al cuerpo contra infecciones, y los huesos sanos crecen y se fortalecen durante el crecimiento del niño. Cuando un niño está desnutrido, su piel se debilita, permitiendo el paso de infecciones. Además, sus huesos dejan de crecer. Es por ello que suelen tener baja estatura para su edad. Sin embargo, todo ello es posible de evitar si empezamos a atacar la desnutrición antes de que ocurra. No solo promoviendo el acceso a alimentos, sino a alimentos adecuados para que tengan mayor posibilidad de desarrollar su potencial y tener una vida plena. Bem, agora que vocês viram os vídeos, vocês puderam perceber que já existe combates à desnutrição ao redor do mundo. E em 2 vídeos a Unicef mostra isso, em que nós podemos colaborar com essa questão. Um dos vídeos é bastante interessante, em que mostra a situação de uma criança brincando com o barro e está fazendo aquilo por pura brincadeira, enquanto uma criança está manuseando o barro, só que aquilo não é brincadeira para ela. Aquele barro que ela está manuseando é o alimento que ela terá naquele dia. É uma situação lamentável, mas infelizmente isso acontece muito ao redor do mundo. Não só Brasil afora, mas também dentro de Paragominas ou qualquer outro lugar, qualquer outra cidade aqui no Brasil, aqui no estado do Pará. A fome é uma questão muito presente na nossa sociedade, oriunda de desigualdades sociais. E pegando esse gancho sobre desigualdades sociais, eu vou colocar para rodar um outro vídeo que explica o porquê existe tanta fome no mundo. Tá, beleza? Mas antes de nós irmos para esse vídeo, eu quero fazer um comentário sobre o vídeo relacionado às consequências da desnutrição infantil. Nesse vídeo nós podemos perceber que uma criança desnutrida, ela acaba sofrendo severamente as consequências de não ter uma boa alimentação, de não ter água potável para beber, de não se alimentar bem. Então essa criança sofre no processo de desenvolvimento infanto-juvenil até a vida adulta. Isso quando chega à vida adulta. A desnutrição infantil não existe só na África, na Somália e outros países. Também existe aqui, é uma realidade nossa. Beleza? E olha só, agora eu vou colocar para rodar outro vídeo e nós vamos entender como é que funciona a questão da escassez de alimento no mundo. Por que há tanta fome no mundo? Bora lá entender essa problemática.
Vem comigo. Y nosotros queremos acercarle a usted una información que tiene que ver con Naciones Unidas, con un mapa del hambre que se confecciona año tras año y que muestra la cantidad de personas que mueren por hambre en el mundo. Se consideran 1.000 millones de personas que no tienen acceso a los alimentos, una cifra que mete miedo. Es como si juntáramos o sumáramos la población de América del Norte más la del continente europeo. Pero más allá de todo esto, también hay un mapa que demuestra cómo está posicionada América Latina con respecto a este mapa del hambre en el mundo. Argentina figura entre los países donde ese índice de desnutrición afortunadamente ha bajado. Este es un informe especial de Visión 7. ¿Cómo se define hambre por parte de la FAO? Lo definen como aquellas poblaciones que tienen una ingesta de alimentos inferior a 2.100 calorías persona día. Ese es el mapa del hambre. En estos momentos la FAO estima que hay 925 millones de personas en el mundo que sufren hambre. El hambre en el mundo puede ser explicado a través de diversas variables. Una de ellas es el alza del precio de los alimentos. En el último año, el incremento fue del 36%, de acuerdo a fuentes del Banco Mundial, y es un fenómeno que afecta a las naciones más pobres del planeta, donde gran parte de las poblaciones no pueden acceder al consumo de los productos básicos. Otro de los factores, en este caso político, que influye en el aumento del precio de los víveres, es la revaluación del petróleo en un 21% debido a la crisis en el norte de África. Según los parámetros del Banco Mundial, por cada incremento de 10% en el crudo, los alimentos suben un 2,7%. La última edición del reporte de precios de alimentos del organismo multilateral afirma que por cada 10 puntos que aumenten los precios de la comida, 10 millones de personas bajarán de la línea de pobreza extrema. Maíz con un 74% de aumento, trigo 69%, soja 36% y azúcar con un 21% son los productos que más alzas registraron. En general, los aumentos se registran en la agricultura y menos en la ganadería, una actividad en la que el consumo de energía es menor, con lo cual no encarece el producto final. A este panorama se suma el cambio climático, afectando directamente en el desarrollo natural de los cultivos. Según datos del Programa Mundial de Alimentos, hay más de 1.000 millones de personas desnutridas en todo el mundo. México, Costa Rica, Chile, Uruguay, Cuba y Argentina se ubican dentro de los países con menos desnutrición del planeta. La Argentina, desde el punto de vista de la definición de la FAO, nunca fue un país que estuvo en los peores rankings, lo cual no significa que no tuvo a lo largo de los últimos años y como consecuencia de las malas políticas económicas y sociales, un aumento importante de población muy vulnerable que fundamentalmente por razones económicas estaba en una situación de inseguridad alimentaria. Las últimas políticas que fueron implementándose desde el 2003 para acá, tanto el crecimiento económico inédito en la historia argentina, un periodo tan largo, sumado a eficaces políticas y programas de redistribución y últimamente la asignación universal, yo diría que prácticamente ha asegurado o está asegurando la situación de seguridad alimentaria para casi el 100% de la población. Bem, no vídeo sobre a questão da fome no mundo, quais são as causas da fome no mundo, nós podemos destacar algumas características que geram tanta fome no nosso planeta. Parte disso gira em torno de questões políticas. Outra coisa que pode ser destacada do vídeo é que quando o preço de um alimento sobe, muitas famílias de baixa renda não conseguem ter acesso a esses alimentos. E isso é um dos fatores que contribuem para que haja fome. As famílias passam a não ter poder aquisitivo para adquirir aquele alimento. E nós sabemos disso porque podemos aplicar na realidade de Paragominas. É por isso que algumas famílias aqui em Paragominas ainda passam fome. Por quê?
Basta vocês irem ao mercado e olharem o preço dos alimentos. Os pais de vocês, ou até mesmo vocês que já vão ao mercado sozinhos fazer compras para o pai ou para a mãe, vocês já entendem como é que funciona essa questão. Então está relacionado a esse aumento de preço. Uma vez que o preço aumenta, famílias que têm uma renda muito baixa, famílias pobres, elas não vão conseguir ter acesso a esse alimento, porque exigem bastante dinheiro para isso. Existem outros motivos para que haja fome no mundo. Um deles também está relacionado ao clima e a todos os fenômenos naturais que vão ocorrendo, que vão devastando as plantações, etc. Beleza? Ficou tranquilo até aqui? Então agora nós vamos para o terceiro momento da nossa aula, em que vamos relembrar o vocabulário sobre as partes do corpo humano. Já que estamos falando sobre enfermidades, logo nós temos que abordar a questão das partes do corpo humano. Relembrar esse vocabulário, porque vocabulário sobre o corpo humano nós já estudamos desde o 6º ano. Tá tranquilo? Então bora lá, de olho na tela. Então vamos lá relembrar algumas partes do corpo humano. Começando por el rostro. El rostro é toda essa parte da nossa cabeça. Temos el rostro. No rosto nós temos los ojos, tenemos los ojos. Tenemos también las orejas, nuestras orejas. Tenemos la nariz. Tenemos también las cejas. También tenemos las pestañas. As pestañas. Tenemos la boca. En la boca hay los dientes. En la boca también hay la lengua. Tenemos el cuello. Claro, tenemos la garganta. Vamos relembrar a pronúncia de cada uma dessas partes do corpo. Eu irei falar e vocês irão repetir, tranquilo? Bora lá! El rostro. El rostro. Los ojos. Los ojos. Las orejas. Las orejas. La nariz. La nariz. Las cejas. Las cejas. Las pestañas. Las pestañas. El cuello. El cuello. Los dientes. Los dientes. La lengua. La lengua. Y la boca. La boca. Para finalizar, la garganta. La garganta. Muy bien, perfecto. Agora vamos ver a equivalência na língua portuguesa. El rostro, o rosto. Los ojos, os olhos. Las orejas, as orelhas. La nariz,
o nariz. Las cejas, as sobrancelhas. Las pestañas, os cílios. Los dientes, os dentes. La lengua, a língua. El cuello, o pescoço. La garganta, a garganta. E não menos importante, la boca, a boca. Vamos para o próximo. Essa é a segunda parte da nossa revisão sobre as partes do corpo. Bastante atenção. Las mejillas, el pecho, la barriga, las manos, las piernas y los pies. Eu irei pronunciar e vocês terão que repetir para treinar a pronúncia correta. Vamos lá? Las mejillas, las mejillas, el pecho, la barriga, las manos, las piernas, los pies, Muy bien, perfeito. Agora eu vou falar de novo sobre o vocabulário e dizer a equivalência na língua portuguesa. Las mejillas são as bochechas. El pecho é o peito. Las manos são as mãos. La barriga é a barriga. Las piernas são as pernas. Los pies são os pés. Vamos para a terceira parte da nossa revisão. Terceira parte da nossa revisão sobre as partes do corpo. Temos la espalda, Tenemos el codo, Tenemos los brazos, Las rodillas. Eu não consigo levantar minha perna, mas daqui a pouco eu falo que são as rodillas. Las rodillas. Agora eu irei pronunciar e vocês repetir. Bora lá. La espalda, el codo, los brazos, las rodillas, Muy bien, perfecto. La espalda é a costa. El codo é o cotovelo. Los brazos, os braços.
las rodillas, os joelhos. Eu vou colocar para rodar um vídeo aqui na tela em que nós trabalharemos de forma bem específica algumas partes do corpo. Bora lá? Vamos trabalhar vocabulário específico sobre las manos. El dedo pulgar, ou seja, é o nosso dedo mais gordinho da mão. El índice é o dedo indicador. El dedo del medio é o dedo do meio, é o maior dedo da nossa mão. El dedo anular, ou seja, é o dedo anelar, aquele dedo em que nós colocamos os anéis. El dedo meñique é o dedo mindinho. Vamos pronunciar o vocabulário? El pulgar, el pulgar, el índice, el índice, el dedo del medio, el dedo del medio, el dedo anular, el dedo anular, el dedo meñique, el dedo meñique. Muy bien, perfecto. Agora vamos trabalhar vocabulário específico sobre las piernas. Tenemos la pierna, la rodilla, la canilla, el pie, el tobillo, el talón, los dedos de los pies. Vou retornar aqui. Olha só, la pierna são as pernas, la rodilla ou las rodillas, que são os joelhos, la canilla, que é a canela, el pie, que é o nosso pé, el tobillo, o tobillo é a parte do corpo, é a articulação do corpo entre a perna e o pé. Nós chamamos de calcanhar. El talón. El talón é a parte de trás do nosso pé. Los dedos de los pies. Os dedos dos pés. Vamos treinar a pronúncia do vocabulário? La pierna, la pierna, la rodilla, la rodilla, la canilla, la canilla, el pie, el pie, el tobillo, el tobillo, el talón, el talón, los dedos de los pies, los dedos de los pies. Muy bien, perfecto. Bem, galera, até o momento nós estudamos sobre algumas doenças, las enfermedades, e elas podem ser virales, parasitárias, bacterianas ou hasta mesmo ser uma enfermidade psicológica. Revisamos vocabulário sobre as partes do corpo e, claro, contextualizamos todo o nosso conteúdo através do texto sobre a desnutrição infantil na Somália, em que nós podemos verificar a escassez de comida, assim como a escassez de água potável. Tudo isso contextualiza o nosso assunto de hoje. Agora nós vamos colocar a mão na massa e eu irei explicar o que cada uma das questões quer para que nós possamos responder. A questão número 1, ela pede o seguinte: mira las imágenes y relaciona con posibles enfermedades.
Observe as imagens. Temos 3 imagens. Vocês irão relacionar cada uma delas a possíveis enfermidades. A imagem número 1. Que possível doença pode ser causada pelo excesso de comida? Ou por coisas que não são saudáveis? Deu para sacar o que é para fazer? Então vamos para a próxima questão. Mira las imágenes abajo y escribe sobre la alimentación de los jóvenes. ¿Cuál es el principal problema que podemos encontrar? Bem, essa questão aqui ela é bem pessoal. Vocês irão observar essas 3 imagens aqui. Já podemos notar que se trata de hambúrguer, Coca-Cola. Tem um menino bem gordinho que parece comigo, né? Um buchão grandão, mas enfim. E nós temos uma menina com uma tigela de verduras, tipo, será que eu como? Eu acho que não, né? Então vamos observar essas 3 imagens e vocês irão dissertar sobre como é que essas 3 imagens estão relacionadas à alimentação dos jovens. Se a relação entre essas imagens elas estabelecem um sentido de uma boa alimentação, de uma má alimentação e como isso ocorre para os jovens de hoje em dia. Deu para entender o que é para fazer? Professor, eu posso fazer em português? Não. Vocês já sabem que nem que saia um portunhol na resposta, vocês terão que tentar responder em espanhol. Beleza? Porque nós só aprendemos a escrever em uma língua estrangeira, e eu sempre falo isso para vocês, quando nós tentamos escrever, falar, ouvir e ler na língua estrangeira. Então, nem que venha um portunhol aqui nessa resposta, mas eu quero, beleza? 2 horas depois. Aqui nós temos um segundo texto. E eu vou fazer um resumão sem precisar lê-lo. Vocês façam essa leitura individual. A pergunta que diz o seguinte: ¿Por qué crees que hay tanta gente con hambre en el mundo? ¿En tu ciudad hay casos de personas que no tienen alimento o viven en las calles? Escriba un texto y hagas una reflexión sobre esta infeliz situación que el mundo vive. Compártalo com seus amigos. A questão que é o seguinte: primeiro, vamos por partes. Por que você acha que existe tantas pessoas com fome no mundo? Lembra lá dos vídeos que nós vimos? Vocês podem estar retirando alguns dados de lá, dados estatísticos. Aí vocês irão dizer por que vocês acham que há tanta fome no mundo. Claro, deem a opinião pessoal de vocês, mas se embasem com aqueles dados estatísticos do vídeo. ¿En tu ciudad hay casos de personas que tienen alimento ou vivem nas calles? Bem, aqui em Paragominas, como nós já dialogamos no começo da nossa aula, existe ou não existe pessoas que passam fome? Agora a questão ela vai mais além. Existem pessoas que vivem nas ruas? Vocês irão analisar, observar o entorno de vocês e responder essa pergunta bem aqui. Já foram-se 2 perguntas. Agora vocês irão escrever um texto realizando uma reflexão sobre essa infeliz situação que as pessoas passam, que é passar fome e viver nas ruas. Tá ok? Novamente, eu vou ressaltar aqui para vocês. Escrevam em espanhol, ou nem que saia em portunhol, mas tentem escrever, beleza? Eu quero que vocês dissertem sobre isso de uma forma espetacular. Tá, 9º ano, contando com isso. 2000 anos depois. Aqui nós temos um jogo de adivinhança. Vamos primeiro observar esta imagem. Esta imagem ela faz referência a Don Quixote de la Mancha. E a adivinhança é o seguinte: es bajo, gordo y con panza. Va acompañando a Don Quijote en sus aventuras. Sabe refranes, es listo, adivina a adivinança. De quem estamos falando? Bien, chicos, finalizamos más una clase de español. Hubo retraso en el postaje de nuestra clase, de nuestra videoaula, pero es la última clase delante de las vacaciones. Deseo una buena vacación a todos, relajen y
Quando as aulas retornarem, voltem a todo vapor. Abraço, beijo e até a próxima, nono ano. Tchau, tchau.